Quem quebra você por dentro? A dor ou aquilo que você tenta esconder da própria consciência? Jung dizia que toda sombra não enfrentada retorna com fome dobrada. E quando alguém emocionalmente perceptivo cruza o caminho de um narcisista, algo profundo e inevitável acontece. Não é um confronto externo, é um choque de arquétipos, como se duas forças ancestrais despertassem, silenciosas, e começassem a se observar nas partes que ninguém admite ter. Você já sentiu que uma pessoa enxerga em você aquilo que você mesmo tenta negar? Talvez o verdadeiro poder nunca tenha estado na força, mas na sensibilidade que o mundo tentou rotular como fraqueza. O empata, para Jung, não é um indivíduo frágil, mas alguém que acessa camadas psíquicas proibidas, que percebe aquilo que o narcisista tenta encobrir com máscaras brilhantes. É por isso que quando esses dois se encontram, o ar parece ficar pesado, como se o inconsciente estivesse prestes a revelar um pacto antigo quebrado. O que desperta dentro de você quando alguém vê além do que você mostra? Existe um momento quase imperceptível em que o narcisista sente a presença do empata como um espelho que não pode manipular. Nesse instante, o ego dele se contrai, reage, tenta fugir, mas o empata apenas observa, não pelo desejo de vencer, e sim porque carrega um tipo de visão que não pode ser desligada. Jung chamaria isso de escuta simbólica, uma percepção que atravessa a aparência e toca o núcleo ferido da psique. Você já percebeu que algumas pessoas ficam desconfortáveis demais quando você simplesmente permanece em silêncio? Mas há algo mais profundo, algo que não é dito, e que apenas quem sente a energia do outro consegue captar. O empata ativa no narcisista um terror ancestral, o medo de ser visto. E quando a verdade interna ameaça emergir, o narcisista se debate, se arma, se fragmenta. Jung afirmaria que é a sombra tentando manter o controle. Ainda assim, algo se move nos bastidores da alma, como se velhas camadas se rachassem por dentro. Já sentiu que uma presença suave pode causar mais impacto que qualquer confronto direto? O segredo que você está prestes a descobrir não está no empata, nem no narcisista, mas no espaço invisível entre eles. Aquele território psíquico que Jung dizia ser onde a alma se transforma. É ali que a máscara cai, que a sombra sussurra e que a verdade pede para ser ouvida. Mas o que realmente acontece quando o empata toca o ponto cego do narcisista? E por que isso quebra o ego dele de forma tão profunda? Para entender isso, você precisará ir até o fim, porque o que está para emergir não pode ser compreendido pela mente superficial. É algo que fala direto com o inconsciente. Há instantes na vida em que algo silencioso se move por baixo da pele, como se o inconsciente respirasse mais fundo do que o corpo pode suportar. É nesse espaço invisível que o empata e o narcisista começam a se reconhecer, não como inimigos, mas como espelhos deformados um do outro. Jung diria que aquilo que mais rejeitamos no outro é justamente o que teme emergir em nós. Talvez seja por isso que, quando um empata entra em uma sala, o ar muda, não por magia, mas porque a sombra sente que está sendo observada. E você já percebeu como algumas presenças despertam memórias que você achava que já tinham morrido? O narcisista tenta manter suas máscaras firmes, como se elas fossem feitas de aço, mas o empata as enxerga como vidro prestes a trincar. Não porque deseja expô-las, mas porque lê o não dito, sente o não mostrado, percebe o que vibra entre cada palavra mal calculada. Esse tipo de percepção não é aprendido, é ancestral. Para Jung, é o inconsciente coletivo pedindo para ser reconhecido. E talvez seja por isso que o empata incomoda tanto. Ele vê aquilo que deveria permanecer escondido. Mas o que acontece quando alguém vê em você o que você mesmo não consegue encarar? O narcisista reage, recua, controla, manipula, mas tudo isso é apenas a superfície se debatendo. O que realmente se move é mais profundo, mais antigo, mais temido.
A presença do empata desperta o medo de ser visto sem o enfeite da persona, sem o brilho das ilusões cuidadosamente construídas. Jung chamava isso de colisão com a sombra. E essa colisão nunca é suave. Ela dói, arranha, expõe, desestabiliza. Mas você já sentiu esse desconforto quando alguém tocou sem querer em uma ferida que você tentou esconder de si mesmo? O empata não provoca intencionalmente. Ele simplesmente existe, e sua existência ressoa como um vento gelado atravessando uma porta mal fechada. O narcisista tenta ignorar, tenta fechar mais forte, tenta colocar uma trava emocional, mas o vento sempre volta. Sempre encontra uma brecha, porque aquilo que é reprimido busca vazão, e o empata é exatamente o tipo de presença que abre fissuras no inconsciente. E o que você faz quando algo dentro de você começa a rachar sem permissão? Há uma força silenciosa na sensibilidade que o mundo ridiculariza. Uma força que Jung reconhecia como feminina no sentido arquetípico, mas que não pertence a gênero algum. É a força que escuta, que observa, que compreende sem tocar. É a força que o narcisista teme, porque ela não pode ser manipulada. O empata não joga o jogo das máscaras, e isso desmonta toda a estrutura do narcisista. Mas já reparou como algumas pessoas entram na sua vida e, sem dizer nada, mudam a forma como você se enxerga? O inconsciente age como um espelho distorcido. Quanto mais alguém tenta controlar a própria imagem, mais evidente se torna aquilo que tenta esconder. O narcisista vive nesse contraste constante entre brilho e vazio, força e fragilidade, controle e caos. E o empata percebe essas fissuras como quem lê um mapa antigo, marcado por batalhas esquecidas. O encontro entre os dois não é um acidente, é um choque de tempos internos. E você já se perguntou por que certas pessoas parecem carregar consigo histórias que não contam? À medida que o narcisista tenta manter seu domínio, algo dentro dele começa a estremecer. Não é medo do empata, é medo de si mesmo. Medo de que a persona desmorone, medo de encarar o que há no porão da alma. Jung dizia que a sombra não é maligna, apenas esquecida, mas o esquecimento cobra seu preço. E o empata é o lembrete vivo de que nada reprimido permanece enterrado para sempre. O que você faz quando aquilo que você escondeu emerge justamente no momento em que você menos queria? O empata sente, absorve, compreende, mas também carrega o peso de saber demais. Não por escolha, mas por natureza. Essa sensibilidade abre portas que o narcisista tentou trancar ao longo da vida. E quando essas portas rangem, quando o ar antigo sai, quando a verdade chama, o narcisista tenta fugir. Mas não há fuga da própria sombra. Ela sempre alcança. Você já correu de algo que estava dentro de você? O clima emocional entre empata e narcisista nunca é neutro, é elétrico, denso, quase mítico. Há tensão, há medo, há reconhecimento, há repulsa, há atração. É como se almas antigas se reencontrassem em um campo de batalha invisível. Um tenta esconder, o outro não consegue deixar de ver. Jung ensinou que onde há conflito interno, há possibilidade de transformação. Mas transformação dói. E você já percebeu que as dores que mais evitamos são as que mais precisam ser sentidas? No fundo, o que nasce desse encontro não é destruição, é revelação. Mas revelações têm um custo. O empata paga com sensibilidade, o narcisista paga com ego. E é nesse desequilíbrio que algo profundamente humano acontece. A verdade começa a se aproximar. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Como se algo estivesse sendo puxado de dentro, exigindo que você continue ouvindo. Porque o que vem a seguir não é apenas explicação, é confronto com aquilo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de tocar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que o inconsciente fala mais alto que qualquer palavra dita,
E é exatamente nesse território invisível que a dinâmica entre empata e narcisista ganha outra forma. Não se trata mais de observar, mas de sentir o deslocamento interno que acontece quando uma presença toca algo esquecido. Jung dizia que toda alma carrega corredores que evitamos percorrer, e o empata, sem perceber, acende luzes nesses espaços abandonados. Você já sentiu como se alguém iluminasse partes suas que você nunca quis revelar? Quando o empata se aproxima, o narcisista tenta erguer muralhas emocionais tão altas quanto o próprio medo que carrega. Mas toda muralha, por mais imponente que pareça, vibra por dentro. O empata não ataca, apenas escuta. E essa escuta é pior do que qualquer ataque, porque ela atravessa armaduras e chega ao núcleo do que foi negado. A persona do narcisista começa a trincar, não porque o empata quer destruí-la, mas porque a presença dele desconstrói a mentira interna que sustenta o ego. E você já percebeu que o que mais irrita algumas pessoas não é o que você faz, mas o que sua existência revela. Nesse espaço tenso, o narcisista tenta manter o controle. Ele sorri com força, fala com intensidade, manipula a atmosfera ao redor. Mas o empata vê a contração nos olhos, o tremor sutil na respiração, a hesitação escondida na postura. O empata lê aquilo que nem o narcisista admite sentir. Para Jung, essa percepção é um chamado à verdade que a própria psique tenta ignorar. E a pergunta surge em silêncio. O que você faria se alguém visse dentro de você mesmo aquilo que você finge não existir? Aos poucos, a presença do empata funciona como um espelho que não mente. Cada gesto, cada pausa, cada silêncio cria ondas internas que o narcisista não consegue controlar. Há um incômodo crescente, um desconforto que parece vir de fora, mas nasce dentro. É a sombra despertando, é a parte oculta desejando ser vista, mesmo que doa. E você já sentiu essa batalha silenciosa entre aquilo que quer se esconder e aquilo que quer se revelar? O empata percebe essa movimentação interna como quem percebe o vento antes da tempestade. Ele sente o peso das emoções não ditas, o caos organizado que sustenta o ego frágil do outro. Mas em vez de atacar, ele simplesmente permanece. Essa permanência desmonta o narcisista, porque nada é mais ameaçador do que alguém que não pode ser manipulado. E você já se perguntou por que algumas pessoas querem tanto controlar quem se recusa a jogar o jogo? Jung ensinava que toda relação psicológica profunda é um campo de forças. O empata carrega a energia da verdade, o narcisista carrega a energia da ilusão. Quando essas duas forças se encontram, algo inevitável começa a ruir. Não é destruição, é desmascaramento. É o ego percebendo que não tem mais onde se esconder. E você já sentiu que algo em você desmoronava lentamente, mesmo sem ninguém tocar? Nesse processo, o narcisista tenta inverter o jogo. Ele acusa, distorce, projeta qualquer coisa para não olhar para dentro. Jung afirmava que a projeção é o grito desesperado da sombra. E o empata sente cada uma dessas projeções como farpas emocionais. Ainda assim, não revida. Ele absorve, transforma, compreende. Essa compreensão irrita o narcisista mais do que qualquer confronto direto. E o que você faz quando alguém entende aquilo que até você tenta negar? Há um ponto em que o empata começa a perceber que o peso emocional não pertence a ele, mas ao narcisista. É como se o inconsciente do outro tentasse encontrar saída através da sensibilidade do empata. Essa descarga emocional cria confusão, cria vínculo, cria impacto. E o empata, muitas vezes, confunde essa energia com responsabilidade. Mas Jung deixando claro, aquilo que é do outro nunca poderá ser carregado por você. E quantas vezes você já carregou dores que não eram suas? Conforme a tensão cresce, algo dentro do narcisista começa a se fragmentar. Não é loucura, não é fraqueza, é a máscara se soltando. É o ego percebendo que sua estrutura não resiste ao olhar de alguém que enxerga o invisível. Essa fragmentação, embora dolorosa, é também reveladora, porque onde há rachadura, há luz entrando.
E você já notou que algumas quedas são, na verdade, começos disfarçados? No fundo, todo esse movimento emocional cria um vórtice psicológico. O narcisista tenta fugir, mas quanto mais tenta escapar, mais a verdade o puxa. O empata tenta compreender, mas quanto mais compreende, mais sente o peso do outro sobre si. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a jornada verdadeira começa. Porque o que vem a seguir não é sobre o narcisista nem sobre o empata. É sobre o que esse encontro desperta em você. Há um instante quase invisível em que a energia entre empata e narcisista muda de temperatura. Não é uma palavra, não é um gesto, não é um olhar. É algo que se move por dentro, como se uma porta antiga se abrisse silenciosamente no fundo da psique. Jung diria que é o chamado da individuação, o ponto em que a alma começa a revelar aquilo que esteve adormecido. E talvez seja por isso que, quando o empata permanece firme, o narcisista sente o próprio mundo interno tremer. Você já sentiu essa mudança súbita, como se algo dentro de você estivesse prestes a acordar? O narcisista tenta controlar esse tremor com ainda mais intensidade. Cria novos disfarces, inventa novas justificativas, eleva a voz ou se esconde no silêncio. Mas nada disso impede o desabamento interno. O empata vê além da performance e percebe a instabilidade que cresce por trás da fachada. Há um momento em que o empata sente o medo do outro, não através das palavras, mas através das vibrações emocionais que escapam pelas frestas da persona. E você já captou um medo que ninguém admitiu sentir? O empata, com sua sensibilidade aguçada, entra em contato com uma camada mais profunda da sombra narcísica, aquela que não busca aplausos, mas sim proteção. Essa camada é vulnerável, infantil, ferida. Jung chamaria de complexo autônomo, um fragmento psíquico que vive preso no tempo. Quando o empata toca essa ferida sem intenção, o narcisista reage com fúria ou com charme, tentando desviar a atenção da dor que tenta esconder. E você já percebeu que algumas reações exageradas são, na verdade, pedidos de socorro disfarçados? À medida que esse campo emocional se intensifica, o empata começa a sentir um peso que não é seu. É como se estivesse carregando uma mala emocional que não pertence à sua história. Essa sobrecarga gera confusão, cansaço, inquietação. Mas, ao mesmo tempo, desperta uma estranha lucidez, porque o empata sente que está tocando algo importante, algo que o narcisista tenta blindar desde cedo. E você já se viu assumindo dores que não eram suas apenas porque podia sentir o que o outro escondia? A reação do narcisista ganha contornos mais complexos. Ele oscila entre aproximação e distância, como se quisesse ser visto e temesse ser visto ao mesmo tempo. Essa ambivalência cria um laço psíquico denso e difícil de romper. Para Jung, esse movimento é um convite ao confronto interno. No fundo, o narcisista deseja que alguém veja sua verdadeira dor, mas ao mesmo tempo teme que essa dor o destrua se for exposta. E você já viveu esse paradoxo de querer ser compreendido e temer ser revelado? Enquanto isso, o empata sente que algo maior está acontecendo. Ele percebe os padrões se repetirem como ondas emocionais que vêm e vão, mas cada vez mais fortes. Ele sabe que está diante de uma alma dividida, alguém que se esconde atrás de uma imagem idealizada para não encarar seu próprio vazio. Essa percepção profunda cria uma sensação de inevitabilidade. Algo precisa emergir, algo precisa acontecer. E você já sentiu que estava no limite entre desistir ou finalmente entender? O narcisista começa a perceber que a sensibilidade do empata não é fraqueza, mas uma espécie de poder silencioso. Um poder que não precisa de palavras para influenciar, não precisa de gritos para ser ouvido, não precisa de domínio para ser sentido. Esse poder ameaça o narcisista, porque desmonta a lógica que sustenta seu ego. Afinal, como controlar alguém que vê além da forma, além do gesto, além da armadura? E você já encontrou alguém que enxergou mais do que você queria mostrar? Essa revelação interna provoca um segundo rompimento. O narcisista entende que não pode conquistar o empata, porque não há território a conquistar.
O empata não disputa espaço, não compete por atenção, não coleciona admiradores. Ele apenas existe. E essa existência é o ponto mais perigoso para o narcisista, porque revela que o poder verdadeiro não vem de controle, mas de consciência. E você já percebeu que há pessoas que dominam ambientes sem mover um único músculo? Nesse momento, o empata começa a perceber que seu papel nessa dinâmica nunca foi salvar, consertar ou curar o narcisista. Seu papel sempre foi revelar. Mostrar ao narcisista o que ele não quer ver e, ao mesmo tempo, mostrar ao próprio empata o que ele esteve carregando sem perceber. Jung afirmaria que cada encontro profundo é um encontro consigo mesmo. E você já entendeu algo sobre você enquanto tentava entender alguém? E então surge uma espécie de silêncio. Não o silêncio do fim, mas o silêncio do que está prestes a começar. Um silêncio que anuncia que a próxima etapa não será entre empata e narcisista, e sim dentro de cada um. Algo está se preparando para emergir, algo que o narcisista teme e o empata pressente. E você sabe, em algum lugar dentro de si, que esse é apenas o prelúdio do que realmente importa. Há um ponto em que a fronteira entre empata e narcisista deixa de ser um encontro e se torna um espelho que não perdoa, não suaviza, não ajusta a imagem para que ninguém se sinta melhor. Jung dizia que o espelho psicológico é sempre brutal, porque ele devolve exatamente aquilo que o ego tenta esconder. E é nesse momento que o campo emocional entre os dois muda drasticamente. O empata começa a perceber que não está apenas sentindo o outro, está sentindo aquilo que o outro não quer tocar. E você já se viu diante de uma verdade que não pediu para enxergar? A tensão se adensa. O narcisista tenta reorganizar o cenário, tenta retomar o controle, tenta recriar a narrativa em que ele é o centro, e o empata é apenas um espectador. Mas o inconsciente não obedece a enredos fabricados. Ele rompe, atravessa, exige. O empata sente como se estivesse pisando em terreno sagrado e perigoso ao mesmo tempo, onde cada passo desperta memórias que não são suas. É um tipo de invasão emocional que não acontece por escolha, mas por ressonância. E você já sentiu que estava absorvendo histórias que não pertencem ao seu passado? Alguma coisa no narcisista começa a se contrair. Ele percebe que não tem mais domínio sobre a própria narrativa. É como se a persona que ele construiu tijolo por tijolo ao longo dos anos começasse a se desfazer diante de um olhar que não julga, mas vê. O narcisista não sabe lidar com ser visto, ele sabe lidar com ser admirado, temido, desejado, mas visto, isso o desarma. Jung ensinava que o encontro com o self começa exatamente quando as máscaras se tornam inúteis. E você já percebeu que às vezes basta alguém enxergar você para que tudo desmorone? O empata sente a fragilidade por trás da arrogância, sente o medo escondido por trás da postura segura, sente o vazio que o narcisista tenta preencher com controle, atenção e poder. E, paradoxalmente, essa percepção cria um vínculo psíquico ainda mais forte. Não é amor, não é dependência, não é salvação, é reconhecimento. Como se duas forças ancestrais se lembrassem uma da outra. Mas esse reconhecimento não traz calmaria, traz vertigem. E você já sentiu vertigem ao ver alguém sem a máscara que o mundo conhece? Conforme essa conexão silenciosa cresce, o narcisista se desespera. Ele tenta agir como sempre agiu, manipular, isolar, inverter, confundir. Mas nada funciona. O empata não cai, não se perde, não se mistura. Ele permanece ancorado em algo que o narcisista não compreende. Consciência. A consciência que Jung dizia ser o verdadeiro poder humano. O narcisista percebe que não consegue controlar aquilo que é consciente. E você já enfrentou alguém que simplesmente não podia ser dobrado? Nesse campo emocional denso, o empata também começa a sentir uma mudança interna. Ele percebe que a sensibilidade que carrega não é apenas percepção, é responsabilidade. Não responsabilidade pelo outro, mas por si mesmo. Porque todo empata, em algum momento, precisa reconhecer que absorver demais também é uma forma de abandono interno.
Jung afirmava que a empatia extrema pode ser um exílio da própria identidade. E você já sentiu que, ao tentar compreender o outro, acabou perdendo partes de si? O narcisista, por sua vez, vive um colapso silencioso. Ele não admite, não fala, não demonstra, mas por dentro a estrutura treme. Ele percebe que há alguém diante dele que não se impressiona com seu brilho, nem se intimida com seu caos. O ego dele não sabe o que fazer diante de alguém que não alimenta a ilusão. É como se o empata apagasse as luzes do palco interno onde o narcisista sempre foi protagonista. E você já viu alguém entrar em pânico quando percebe que o palco está vazio? O empata, em meio a tudo isso, descobre algo perturbador. Ele reconhece no narcisista fragmentos que também existem nele. Jung chamaria isso de atração da sombra. Não é o outro que dói, é o reflexo. Esse reconhecimento cria uma sensação de estranhamento, como se o empata estivesse olhando para uma versão distorcida de si mesmo. Isso abala a autopercepção, expõe medos antigos, traz memórias de dores que o empata tentou enterrar. E você já percebeu que algumas pessoas despertam em você aquilo que você pensou que estava curado? À medida que essa espiral emocional se intensifica, o narcisista começa a se assustar com a própria vulnerabilidade. Ele sente que algo está escapando. Não o controle do empata, mas o controle sobre si mesmo. É como se a presença do empata arrancasse as máscaras que ele levou a vida inteira para manter. E quando o narcisista se vê sem máscara, ele se vê pequeno, frágil, incompleto. É exatamente nesse ponto que o ego dele começa a rachar de verdade. E você já viu alguém se despedaçar enquanto tenta desesperadamente parecer inteiro? E então surge um silêncio diferente, denso, profundo, o tipo de silêncio que antecede revelações perigosas. Nem empata nem narcisista sabem o que está prestes a emergir, mas ambos sentem. É uma respiração presa no ar, um aviso do inconsciente, uma convocação para atravessar a próxima camada. O que vem a seguir não é confortável, não é simples, não é seguro, mas é inevitável. Há um instante em que tudo para. Não é um silêncio comum, é o tipo de silêncio que parece ouvir você de volta. Jung dizia que quando duas almas entram em conflito profundo, o inconsciente cria um espaço onde a verdade finalmente pode emergir. É nesse espaço suspenso, denso, quase ritualístico, que o empata e o narcisista deixam de ser duas figuras separadas e se tornam dois polos de um mesmo eixo psicológico. O empata sente como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível, e o narcisista percebe que não tem mais para onde correr. E você já sentiu que estava um passo antes de uma revelação que poderia mudar tudo? Nesse território interno, o narcisista começa a perder a força das suas defesas. Não porque o empata venceu, mas porque a própria estrutura do ego não consegue mais sustentar a narrativa. O empata observa essa desintegração silenciosa com uma mistura de compaixão e estranhamento. Não há prazer na queda, há percepção. Percepção de que toda arrogância é apenas medo vestido de poder e que toda manipulação é só uma tentativa desesperada de não desmoronar. E você já percebeu que, às vezes, quem mais parece forte é justamente quem mais teme ser visto? O empata começa a sentir algo novo, um alerta interno. Ele percebe que a dor que o narcisista escondia por trás das máscaras começa a transbordar, e esse transbordamento pode puxá-lo junto. Jung advertia que todo empata corre o risco de ser arrastado pelo inconsciente do outro quando não reconhece seus próprios limites psíquicos. Essa percepção cria um frio na alma, como se o empata estivesse olhando para um abismo que o chama pelo nome. E você já sentiu que estava prestes a perder partes de si, tentando salvar alguém que não queria ser salvo? O narcisista, agora sem escudo, tenta recuperar o controle como pode, às vezes com charme desesperado, outras vezes com agressividade fria. Ele alterna entre sedução e ameaça, não por maldade, mas por instinto. É o ego lutando para não morrer, mas o empata já enxerga o movimento interno por trás dessas expressões. Ele vê o medo
medo bruto, o desespero silencioso, a vulnerabilidade que o narcisista faria de tudo para esconder. E você já viu alguém lutar contra você quando na verdade estava lutando contra si mesmo? Nesse ponto, o empata começa a perceber algo ainda mais profundo, que não é apenas o narcisista que está sendo exposto, ele também está. A sensibilidade extrema revela nele feridas antigas, cicatrizes emocionais que ele tentou superar, memórias que ele acreditou ter deixado no passado. Jung afirmava que o que nos atrai e o que nos fere no outro nasce da mesma raiz interna. E essa raiz começa a pulsar agora, como se quisesse lembrar o empata de algo que ele tentou esquecer. E você já sentiu uma dor antiga retornando como se nunca tivesse ido embora. Enquanto isso, o narcisista tenta, em silêncio, decifrar o empata. Ele percebe que não compreende aquela presença, não entende como alguém pode enxergar tanto e ainda assim permanecer íntegro. Isso o intriga, o confunde, o perturba. Ele começa a ver o empata não como ameaça, mas como portal. Um portal que revela aquilo que ele nunca teve coragem de tocar. Mas portais também assustam. E você já recuou diante de algo que sabia que poderia transformar você completamente? O empata respira fundo, tentando encontrar o próprio eixo. Ele percebe que está no limiar entre compreender e se perder. Há uma linha tênue entre empatia e dissolução. Jung dizia que quem sente demais corre o risco de desaparecer dentro do outro. Essa percepção faz o empata retornar um pouco para si, como se estivesse puxando o próprio espírito de volta ao corpo. Mas esse retorno não o protege do que está prestes a acontecer, apenas o prepara. E você já sentiu que precisava se recompor antes de enfrentar algo grande demais? O narcisista, nesse momento, encara pela primeira vez a possibilidade de que seu ego não é invencível. Ele sente rachaduras, fissuras, fraturas que nunca imaginou poder sentir. Sua grande herança emocional, a máscara, começa a perder o sentido. Ele sente, por um segundo, a presença da própria sombra surgindo como fumaça pelas frestas internas. E pela primeira vez, a sombra não é o que ele tenta destruir, é o que ele teme entender. E você já sentiu medo de um lado seu que sempre tentou negar? O empata observa essa transformação silenciosa, sabendo que algo profundo está sendo movido. Ele sente o peso, a densidade, o impacto desse início de desmoronamento. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro do empata também começa a se reorganizar. É como se o encontro estivesse revelando não apenas a fragilidade do narcisista, mas também a força escondida no empata. Jung dizia que o encontro verdadeiro com o outro é sempre um encontro consigo mesmo. E você já percebeu que, ao tocar a ferida do outro, você inevitavelmente toca a sua? E então, de maneira quase ritual, algo invisível se instala no ar. Não é conclusão, não é cura, não é fim, é apenas o começo de uma revelação que ainda está se formando. Nem empata nem narcisista conseguem nomear o que está surgindo, e talvez nem devam. Há algo maior se preparando, algo que exigirá coragem de ambos, algo que tocará camadas profundas demais para serem ignoradas. E você sente, no fundo da sua própria psique, que está prestes a ouvir a parte mais perigosa desta história. Quando o silêncio se expande ao redor dos dois, ele não anuncia encerramento algum, anuncia pressão. É como se a psique estivesse comprimindo tudo o que foi revelado até agora, preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Jung dizia que a alma nunca entrega seus mistérios de uma vez. Ela testa, ela tensiona, ela aproxima e afasta até que você esteja pronto para atravessar. O empata sente essa contração como um calor na pele, quase um aviso. O narcisista sente como um aperto no peito, como se estivesse prestes a perder o que nunca teve. E você já percebeu que algumas verdades começam pela sensação de que algo está prestes a quebrar? O ar entre eles fica mais denso, como se memórias invisíveis estivessem circulando ao redor, tocando cada um em seus pontos mais vulneráveis. O empata sente ecos que não reconhece, uma culpa que não é sua, uma solidão que não pertence ao seu corpo, um medo que não nasceu na sua infância. Mas, ao mesmo tempo, sente também algo familiar,
como se essa dinâmica sempre tivesse existido, apenas aguardando o encontro certo para despertar. E você já sentiu que estava revivendo algo que nunca viveu? O narcisista, por sua vez, começa a experimentar um tipo de pânico silencioso. Ele tenta reconstruir sua fachada internamente, peça por peça, mas cada peça escorrega das suas mãos psíquicas. Ele tenta forçar sorrisos internos, tenta reanimar discursos mentais que antes funcionavam, tenta se convencer de que ainda tem controle, mas a presença do empata não permite auto-engano. Onde havia manipulação emocional, agora existe um espelho. Onde havia poder, agora existe barulho interno. E você já tentou se esconder de alguém que não estava procurando nada, apenas enxergando? Algo começa a se movimentar dentro do empata também. Ele percebe que está caminhando em direção a um território emocional que não domina. Uma zona onde empatia vira intuição, e intuição vira responsabilidade, e responsabilidade vira peso. Jung chamaria isso de limiar arquetípico, o ponto onde uma pessoa encontra aquilo que é maior do que ela mesma. O empata sente esse limiar se aproximando, como se estivesse prestes a cruzar uma linha invisível. E você já percebeu quando estava indo longe demais dentro de alguém? O narcisista observa o empata de um jeito diferente agora, não com superioridade, mas com estranhamento. Ele tenta entender como alguém pode suportar tanto sem se quebrar. Ele tenta decifrar onde está a fraqueza do empata e não encontra. Isso o assusta. Porque se ele não pode identificar o ponto fraco do outro, ele não pode se proteger. A presença do empata começa a revelar os pontos fracos do próprio narcisista, e isso cria um desconforto que ele nunca experimentou. E você já se viu tentando decifrar alguém apenas para descobrir que era você quem estava exposto? O empata sente algo novo, uma espécie de força silenciosa subindo de dentro, como se estivesse recuperando partes suas que havia perdido tentando carregar o mundo emocional dos outros. É como se a sombra do empata começasse a se posicionar também, não para atacar, mas para proteger. Jung dizia que ninguém se torna inteiro sem integrar sua própria sombra. E talvez seja exatamente isso que esteja começando a acontecer. O empata está deixando de ser apenas sensibilidade, começando a se tornar consciência ativa. E você já percebeu que sua força aparece justamente quando você mais precisa dela? O narcisista percebe essa mudança e se inquieta. Ele não está acostumado a ver alguém crescer no meio da dor. Ele só entende subir quando pisa no outro. Ver o empata expandir justamente quando ele se desintegra é uma experiência que ele não compreende. Isso cria um conflito interno tão intenso que ele quase perde o ar. Ele sente raiva, admiração, inveja, medo, tudo misturado em um caos emocional que ele não sabe nomear. E você já sentiu intensidades demais de uma vez só, sem ter onde colocar? A atmosfera espiritual entre os dois começa a mudar, como se algo invisível estivesse reorganizando seus papéis. O empata deixa de ser apenas receptáculo. O narcisista deixa de ser apenas máscara. Agora, cada um está começando a tocar a própria ferida essencial, o ponto exato onde tudo começou, o trauma original, o primeiro espelho partido. E Jung afirmaria que nenhum encontro profundo acontece por acaso. É sempre uma convocação do inconsciente pedindo integração. E você já sentiu que uma pessoa entrou na sua vida como se tivesse sido enviada por algo maior, e então algo se reorganiza internamente. Não há explosão, não há grito, não há colapso visível. O movimento é interno, quase imperceptível, mas definitivo. O empata entende que essa travessia não é sobre curar o narcisista, é sobre recuperar a si mesmo. O narcisista entende, ainda que inconscientemente, que sua dor não pode mais ser escondida atrás de brilho. E esse entendimento silencioso cria uma nova tensão, uma nova respiração, uma nova queda iminente. E você sente que o que vem agora tocará partes ainda mais profundas, ainda mais secretas, ainda mais essenciais.
Há instantes em que a alma parece respirar por si mesma, como se tudo o que foi dito até agora não tivesse sido apenas um roteiro, mas um espelho colocado diante de algo que você sempre sentiu e nunca ousou nomear. Jung dizia que a verdadeira transformação não começa no entendimento racional, mas no impacto silencioso que algo provoca nos corredores invisíveis da psique. E é exatamente aí que você está agora, naquele limiar em que nada volta a ser igual, mesmo que do lado de fora tudo permaneça o mesmo. É curioso como certas verdades não precisam ser reveladas para serem percebidas. Elas se insinuam, se infiltram, se aproximam pela lateral da consciência, como se tivessem esperado por esse momento durante toda uma vida. O encontro entre empata e narcisista, com toda a sua densidade, dor e revelação, não foi apenas uma história externa. Foi um mapa para algo que se move dentro de você. Algo que talvez você tenha sentido se remexer enquanto cada palavra acontecia. E talvez agora você perceba que a força do empata nunca foi sobre sensibilidade e a queda do narcisista nunca foi sobre ego. Sempre foi sobre espelhos, sobre o que cada um desperta no outro, sobre o que você desperta quando ousa olhar para dentro. Jung ensinava que cada relação profunda é um chamado da alma para reconhecer partes esquecidas. E essa jornada que você viveu aqui não foi observada de fora, foi sentida por dentro, como se estivesse caminhando através de si mesmo. Há uma espécie de silêncio diferente que surge agora, um silêncio que não encerra, mas amadurece. É nele que você começa a notar que algumas perguntas continuam abertas, não porque faltem respostas, mas porque são perguntas que precisam ecoar até encontrarem espaço em você. A sombra, a empatia, a máscara, o espelho, tudo isso permanece pulsando, como símbolos vivos, aguardando o próximo momento de consciência. Se você prestar atenção, sentirá uma leveza estranha se misturando com um peso antigo, porque todo processo simbólico deixa marcas. Não as marcas que doem imediatamente, mas as que transformam aos poucos, como sementes que germinam na escuridão antes de romperem a superfície. A jornada que você atravessou aqui plantou algo, e você talvez só perceba sua forma nos dias que virão, quando o cotidiano tocar em pontos que pareciam adormecidos. E é exatamente por isso que essa finalização não pode ser um adeus. Ela é apenas o início de um movimento interno que ainda está se formando. Jung dizia que tudo aquilo que tocamos com sinceridade retorna para nós em forma de revelação. E você tocou algo hoje. Talvez uma dor antiga, talvez uma força esquecida, talvez uma verdade que sempre esteve esperando um momento de coragem para emergir. A respiração muda, a mente silencia e uma percepção sutil nasce. Nada do que foi dito aqui é externo, tudo é reflexo, tudo é símbolo, tudo é psique falando consigo mesma. O empata que reconhece demais, o narcisista que teme ser visto, a sombra que pede para ser integrada. Todos eles são vozes internas que agora encontram um pouco mais de espaço dentro de você. E assim, quando esse vídeo terminar, algo continuará. Uma sensação, um pensamento, uma memória, uma intuição, talvez um desconforto, talvez um brilho súbito de clareza. Não importa a forma, o importante é saber que aquilo que desperta dentro não se apaga com o fim de uma narrativa. Ele segue, ele acompanha, ele chama. Porque a maior verdade que Jung nos deixou é simples e devastadora. Nada do que nos toca profundamente passa sem propósito. E se algo tocou você aqui, é porque esse algo já era seu. Que esta frase fique como âncora do que se moveu em silêncio. Quando a alma reconhece a si mesma, nenhum espelho externo tem poder suficiente para aprisioná-la. Se este conteúdo encontrou ressonância em você, permita que essa jornada continue. Curta, compartilhe, comente, se inscreva, não como gesto automático, mas como resposta natural a algo que despertou aí dentro. Afinal, quando uma verdade interna começa a emergir, o caminho não termina, ele apenas se torna inevitável.